Beleza, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro, tá? E aí a gente está iniciando então a nossa aula 10, tá? De Geografia A, sobre os exercícios, beleza? Nessa aula então eu vou trazer aí para vocês a resolução das questões da aula 10, o que vocês podem ter encontrar dificuldade, tá? E o que são as alternativas corretas, beleza? Para a nossa primeira questão, tá? Então eu vou estar lendo o enunciado direto e já descrevendo o que é cada questão para facilitar então aí a leitura e a interpretação de vocês sobre as questões, beleza? Então a primeira questão ela vai falar o seguinte, sobre a atmosfera, né, terrestre e suas camadas constituintes. Assinale o que for correto, tá? Ali a gente tem a alternativa A, ionosfera, uma camada carregada de íons e tem a capacidade de refletir ondas de rádio. É nessa camada que os meteoros e estrelas cadentes se desintegram, total ou parcialmente devido ao impacto com a mesma. É a quarta camada a partir da superfície da Terra. Tudo ali está descrito de uma maneira correta, tá? Podendo ser a nossa alternativa correta. O que eu tenho que lembrar? A ionosfera é a mesma coisa que termosfera ou eletrosfera, tá, gente? Caso isso venha cair na prova de vocês, até o professor acabou esquecendo de citar isso no texto, é muito difícil acontecer, mas geralmente se usa o termo, então, termosfera, mas possa ser que venha cair essa terminologia ionosfera, beleza? A B, mesosfera é uma camada muito rarefeita e é a mais externa à atmosfera. Galera, essa alternativa ela já está errada aí no começo, então por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Ela não é a camada mais externa, a camada mais externa é a exosfera, então já dá para eliminar essa alternativa. A, C. Troposfera é a segunda camada da Terra a partir da superfície. Galera, não é a segunda camada. Lembrando, a troposfera é a primeira camada, é onde eu tenho a concentração, então, das atividades temporais. Então, nesse sentido que o professor quer dizer, meteorológicas, tá? Então, essa alternativa ela já não pode ser correta já de cara. Alternativa D, astenosfera, camada intermediária. Astenosfera não é camada da atmosfera, galera. Toma cuidado. A astenosfera é uma camada de transição entre a crosta, a litosfera, e o manto. Então, tomar muito cuidado com essas terminologias. Essa alternativa já não pode estar correta. E por último, estratosfera é a última camada a partir da superfície. Tomar cuidado. Lembrem que eu tenho estratosfera e eu tenho exosfera. Então, a última camada seria a exosfera e não a estratosfera. Com isso, alternativa correta, alternativa A, tá, gente? Então, tomar cuidado aí com esses termos, com as diferentes camadas, para saber que ordem que elas têm que ir uma sobre a outra e as suas características gerais. Ok, galerinha? Indo em frente, a gente tem a questão 2, né? Assinale a alternativa que descreve, então, corretamente as características da atmosfera terrestre. Os gases majoritários da atmosfera são o hidrogênio e o oxigênio. Galera, existe uma concentração de vários outros gases na nossa atmosfera, tá? Não sendo eles as maiores concentrações. Então, tomar cuidado com isso. O professor vai espirrar. Desculpa, galera. A alternativa B. Na camada denominada termosfera, que é a mesma que iono e elétron que a gente viu na última questão, ocorre a maior concentração do gás ozônio na atmosfera. Não, galera, porque a maior concentração de gás é na camada de ozônio. E a camada de ozônio, ela fica onde? Na estratosfera, que é depois da troposfera. Alternativa C, a camada denominada troposfera é a termicamente instável, fato que provoca fenômenos meteorológicos como a chuva e o vento. Então aqui ela descreve a primeira camada da Terra e está fazendo uma relação com os fenômenos atmosféricos. Então está tendo uma relação bem certinha aí, possa ser que seja a nossa alternativa. A D, a atmosfera se torna cada vez mais rarefeita conforme diminui a altitude. Lembrando, isso é o contrário, quanto mais eu vou subindo, mais vai ficando rarefeito o meu ar. Então aqui a gente tem uma alternativa que está errada porque é o inverso. A questão alternativa E, a composição da atmosfera manteve-se inalterada desde a formação do planeta. Já corta essa alternativa, pessoal, porque sempre lembrando que a formação da atmosfera, ela é uma transformação, ela é uma mudança. Então, os gases primordiais que eu tinha no começo da sua formação era totalmente diferente do que a gente vê hoje, na nossa atualidade, ou que talvez possa ter daqui milhões e milhões de anos. Mesmo que ele fale que ocorre uma alteração por conta da Revolução Industrial, que é fato que ocorre realmente por conta da liberação da maior concentração de gases poluentes na atmosfera,
ela também já sofreu outras alterações no passado, perfeito? A diferença é que na Revolução Industrial a gente consegue ver isso mais nitidamente acontecendo por conta das atividades antrópicas. Então, nossa alternativa correta, alternativa C, galerinha, marca lá, não esquece de corrigir, beleza? E aí, a gente tem aí a nossa questão 3, tá? Mudanças climáticas... gaguejei. Mudanças climáticas são fenômenos naturais que já ocorrem muitas vezes na Terra. Elas dependem de fatores tais como atividades solares, propriedades da superfície da Terra e a composição da atmosfera. A Organização das Nações Unidas está organizando a 19ª COP, que é a Conferência sobre Mudanças Climáticas. Por quê? Então a gente vai ter que assinar a alternativa correta. A temperatura média global aumenta 0,74 graus e o nível do mar aumentou pela primeira vez desde a última era glacial. Será que não teve mudança em relação desde aquele período até a nossa atualidade, tá, gente? Então essa parte aí inicial, ela traz um pequeno erro, porque a diferença no nível do mar, ela já ocorre em diferentes momentos da nossa história, da nossa era geológica. Então essa alternativa ela não pode ser a alternativa correta. A primeira parte, que é até ali o aumento, ele traz uma informação correta. Porém, posteriormente, essa mudança aí do nível do mar, falando que foi a primeira vez, né, que está acontecendo isso, não é verdade. Então a nossa alternativa aí ela já morre aí nessa questão. A B. Se entende que a outra mudança climática está acontecendo nos últimos 100 anos e que o elemento-chave dessa mudança é a atividade humana, e que essa tem que ser caracterizada e controlada. Então, lembrar da primeira revolução industrial, que fez com que a gente tivesse toda uma mudança na característica da sociedade, né? E com isso uma maior quantidade de liberação de materiais poluentes na atmosfera, fazendo com que eu pudesse ver essa mudança acontecendo no último século. Então, pode ser aí a nossa alternativa correta. A C. A mudança climática natural que se dá na região polar norte adquiriu escala global e ameaça o ser humano, pois o derretimento da calota polar norte elevou o nível das águas do oceano em geral em 20 centímetros. A mudança climática natural não é o que está ocorrendo. A gente está vendo que uma mudança climática no Polo Norte, né, em especial em relação ao degelo da camada polar, ela está se dando de uma maneira que não é natural, tá, gente? Ela está sendo cada vez mais afetada pelas atividades antrópicas. E aí eu observo o quê? Que essa alternativa ela não pode ser correta por conta dessa parte que fala que é uma mudança natural, e essa mudança não está sendo natural, ela está sendo cada vez mais forçada por conta das atividades antrópicas. Aí a gente tem a alternativa D, né? A mudança climática atual é atribuída a alterações do ciclo solar. Não, gente. As mudanças hoje muito radicais estão principalmente sendo vinculadas às atividades o quê? Antrópicas, que fazem com que eu tenha todo esse impacto ambiental acontecendo. E aí, as várias conferências da ONU procuram pressionar os países emergentes. Entendam uma coisa bem importante. A ONU busca trazer tratados e pressionar países que tendem a ter o quê? Um impacto maior em relação ao meio ambiente, geralmente relacionado aos países mais desenvolvidos, que tendem a ter uma dinâmica industrial muito maior do que a gente observa ou em países emergentes ou países pobres, tá, gente? Então isso é muito importante. Sendo então aí a nossa alternativa correta, a alternativa B. Beleza, galera? E aí a gente passa para a nossa questão 4, beleza? Galerinha, essa questão ela é bem importante quando a gente fala de geografia, tá? Eu quero trazer ela como uma coisa especial para vocês no seguinte sentido. Quando vocês forem fazer as questões de geografia, sempre prestem atenção, principalmente nesse tipo de questão que leva em consideração verdadeiro ou falso, tá? Ou as que levam pontuação, que é um pouquinho mais difícil, mas nesse caso é verdadeiro ou falso, muitas vezes ela entrega, às vezes, o resultado, beleza? Mesmo que em algumas questões vocês não entendam uma coisinha ou outra, por meio das verdadeiras ou falsas, vocês conseguem achar a questão que pode salvar vocês, que pode estar certa aí e fazer vocês pontuarem no vestibular, beleza? Ao longo do tempo geológico, a composição da atmosfera vem sofrendo alterações. E aí eu quero que vocês percebam esse detalhe no enunciado, vem sofrendo alterações, que geram condições climáticas diversas e peculiares. Sobre a atmosfera e as variações climáticas, marque verdadeiro, né? Alternativa verdadeira, e falso, F para alternativa falsa. A atmosfera é um sistema termodinâmico que pode oscilar de um volume microscópico ao planeta, desde um tempo breve até um muito longo. O que é interessante observar? A atmosfera em relação ao tamanho do diâmetro da Terra, ele é uma parte pequena. Porém, o que é interessante dessa alternativa é ver que ela faz relação com o enunciado, sofre alterações, quer dizer que a Terra, a atmosfera, ela não é algo estável, ela é algo que se transformou e mudou.
e nesse sentido essa mudança também pode ser de volume, o que faz parêntese com essa alternativa, correto? Eu já vou falar que essa alternativa está correta, porém, vamos supor que chegou na hora da prova e vocês não têm certeza disso. Deixar um pouquinho de lado e a gente já vai ver como que vai funcionar essas questões. As mudanças climáticas ao longo do período quaternário são cíclicas, com fases frias ou glaciais, intercaladas por fases quentes, as interglaciais, tá? Esse tipo de características é bem possível observar nos últimos tempos das eras geológicas, tá? A gente passar por períodos glaciais e períodos mais quentes. Até se a gente pegar a Europa, lá por volta mais ou menos do século XIV, XV, a gente vai observar que no extremo norte, principalmente nas regiões nórdicas, a gente vai ver um pequeno ciclo glacial, como a gente fala, que foi um dos motivos um pouco do sumiço, principalmente daquela cultura viking. Por quê? Porque você teve um período de frio, desculpe, já falo, de frio muito grande, e aí isso favoreceu o quê? Para que eu não conseguisse ter um plantio adequado e tivesse um problema muito grande em relação a essa cultura e desenvolvimento dessa população que sofreu muito com esse frio excedente, tá bom, gente? Ah, professor, também não sei certinho, não tenho isso em mente, tem um problema nessa alternativa, deixa ela de lado. A 3 ali, o comportamento da atmosfera por ser estático, e aí a gente já vê que essa alternativa ela é falsa, por quê? Porque não é algo estável, ático é algo muito dinâmico, que tende a ter muitas variações, beleza? Em relação a essa dinâmica dela, dá para ver que essa alternativa ela é falsa. Então a gente já vê que se a 3 ela é falsa, eu só posso ficar com a A ou com a D. Beleza, galera? Então ali ela já está matando a questão. Daí a gente passa para a próxima. As frentes frias são formadas na ionosfera, camada onde as temperaturas são muito baixas e onde ocorrem os fenômenos naturais. Galera, sempre lembrando que boa parte de todas as atividades que a gente vê, massas de ar, as atividades meteorológicas, elas se formam na troposfera. Então eu estou falando da penúltima camada ali que é a ionosfera. Então ela está muito longe e não vai ter esse tipo de fenômeno atmosférico acontecendo. Então essa alternativa ela é falsa, beleza? E aí, quando a gente vai ver as alternativas, a gente já consegue ligar os pontos e ver aonde que eu consigo encaixar esse padrão. Então, FF, então a partir da metade, eu vejo que somente a alternativa A consegue me compor esse conjunto. Então, a primeira seria verdadeira, como o professor falou, mas caso vocês não saibam na hora da prova. A segunda também, a terceira é F, que a gente tinha comentado, e essa também é F seguindo o padrão. E por consequência, então, a última também seria a alternativa F, que vai falar o seguinte: a termosfera começa no fim da tropopausa. Galera, sempre que vocês escutarem nos termos atmosféricos pausa, então tropopausa, mesopausa, ionopausa ou termopausa, ele está se falando das áreas de transição entre uma camada e outra. Então a tropopausa ela é a área de transição entre a troposfera e a estratosfera. Então não tem nada a ver com a termosfera, que vai estar camadas posteriores. Então, essa alternativa também é uma alternativa falsa. Beleza, galerinha? Continuando, a gente chega na nossa questão 5, então, tá, gente? Que vai falar o seguinte: foi da junção de duas palavras gregas, atmos e sphaira, que é provavelmente PH deve ser essa pronúncia, que surgiu o nome dado à estrutura de gás que envolve um satélite ou planeta, a atmosfera. Em tempos de aquecimento global, passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. Nosso planeta, no nosso planeta, desculpa, ela é formada por diversas camadas, e em sua porção mais densa chega até 800 km de altitude a partir do nível do mar. É tida como irrisória, ser considerada o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro, beleza? Ele vai falar o seguinte: a respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, considere as afirmações 1, 2, 3 e 4, beleza? Então, a primeira, a troposfera é a camada mais baixa da atmosfera e é nela que os principais fenômenos meteorológicos ocorrem, tais como tempestades, então todos aqueles fenômenos que a gente viu. Então, essa alternativa está correta. Você já pode matar a C lá, beleza? A camada de ozônio concentra-se na termosfera. Galera, sempre lembrando que a camada de ozônio se concentra aonde? Em qual camada? Ela se concentra na estratosfera. Então, essa alternativa ela não está correta. A gente já pode matar, então, as alternativas que tem dois. Então, no caso, seria a B e a E. Fica, então, para a gente só a C e a alternativa D. Beleza? 3 lá.
Então, a mesosfera se estende da estratosfera, então está em contato com a camada mais baixa, e até aproximadamente 80 km acima do nível do mar. Perfeito. É a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases capazes de absorver a energia do Sol. A temperatura varia de -5 a -95. Beleza, as temperaturas são extremamente baixas e está correta essa alternativa, beleza? E aí, galera, a gente tem lá a 4, a última, né? O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece o planeta aquecido nos limites de temperatura necessária para a manutenção de vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosférica que recobre a Terra a concentração de dióxido de carbono, do metano, do óxido nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Essa alternativa, ela está corretíssima. Então, a única que vai dar ênfase ali que a gente pode ter como alternativa correta é a alternativa D, tá, gente? Fica bem fácil essa questão ali, ela é bem suave na nave para vocês entenderem. E aí a gente chega na nossa última questão. Eu quero que vocês prestem bastante atenção porque ela traz um ponto bem importante que é capaz de vocês esquecerem ou alguma coisa que vocês não devem ter escutado ainda, tá, gente? É muito difícil eles usarem a terminologia que eles vão colocar, mas eu vou explicar ela para vocês não terem dúvida. Ali em cima vocês estão vendo a imagem que é da circulação da Terra e ele está representando um ventos muito importantes, que são os ventos alísios, aqueles que se formam nos trópicos, né? Então trópico de Câncer e Capricórnio, e vão para a região do Equador. A movimentação do ar na atmosfera terrestre é associada a diversos fatores, entre eles a temperatura, a umidade e a pressão, os quais sofrem variações horizontais e verticais de acordo com a distribuição do ar em diferentes porções da superfície terrestre. Conforme ilustrado na figura, considerando a situação geradora de ventos alísios, conclui-se que os fatores responsáveis pelo desvio de sua direção para o oeste são o deslocamento dos ventos das áreas, então que a gente tem lá, ciclonais para as anticiclonais e a rotação da Terra em torno do seu eixo. Galera, anota aí e lembra muito bem disso. É muito difícil esse termo cair no vestibular para vocês, mas é importante lembrar. Áreas ciclonais e áreas anticiclonais se referem a massas de alta e baixa pressão. Então, ciclonais são áreas quentes, certo? Então, formações de regiões onde eu tenho massas de baixa pressão. E anticiclonais são áreas mais frias, regiões mais frias, onde eu tenho formação de massas de alta pressão. Por que essa alternativa ela não está correta? Porque se a gente pegar lá na imagem anterior, vocês vão ver que os ventos alísios vêm de uma região mais fria, que são dos trópicos, e vão para uma região mais quente. Aqui ele fala o contrário, ele está falando o seguinte, os meus ventos alísios se formam nas regiões quentes e vão para as regiões frias, então está errado. B. O deslocamento dos ventos das áreas anticiclonais para as áreas ciclonais e a translação da Terra em torno do Sol. Lembrando que quando eu observo o movimento das massas de ar que vão da região do leste para o oeste, isso se dá muito pela influência do processo de rotação e não pelo processo de translação. Então essa alternativa ela está errada. A C, o deslocamento dos ventos das áreas ciclonais, então aqui já está errado, porque está fazendo a mesma referência lá, então que a gente viu da primeira alternativa, correto? E então ali ela já está errada. A D, o deslocamento dos ventos das áreas anticiclonais, está correto essa primeira parte, para as áreas ciclonais e a rotação da Terra em torno do seu eixo. Percebam que essa alternativa ela faz referência certinho ao que está sendo ilustrado na imagem anterior. E a alternativa E, o deslocamento dos ventos das áreas ciclonais para as anticiclonais. Está errado, porque as áreas ciclonais são as áreas mais quentes. Os ventos alísios saem de áreas mais frias para áreas mais quentes. E a translação da Terra também está errada. A alternativa correta dessa questão é a alternativa D, beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Tirado as dúvidas de vocês entre as questões. Eu sei que o professor tende a falar um pouquinho rápido em relação às questões, mas lógico para não ficar algo muito cansativo para vocês que estão assistindo. Qualquer dúvida, perguntem, tá? A gente está tendo aí, então, até mesmo as aulas de auxílio no sábado, né? Então, as aulas de monitoria. Qualquer dúvida, vocês vão lá e me perguntam que o professor está passando essas aulas de monitoria para vocês. Galerinha, grande abraço para vocês, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, anotem e vão perguntando para arrasarem lá no vestibular. Então, a gente não sabe se é esse ano ou ano que vem, mas diferente disso, vocês passarem no vestibular, beleza? Falou, galerinha, até mais para vocês, até a próxima aula.